A salvação pela guarda do sábado. Quando acusamos os adventistas de colocarem a guarda do sábado como meio de salvação, eles dizem que não, que a salvação é pela graça e que não guardam o sábado para serem salvos. Porém, eles não estão sendo sinceros. Essa não é a realidade no adventismo. Vejamos o que diz Ellen White, a profetisa do adventismo. Santificar o sábado importa em salvação eterna. Livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 23. Quando apresentamos essa citação de Ellen White, os adventistas dizem que está fora do contexto, que não foi bem isso que ela quis dizer. A citação de Ellen White não deixa dúvida. A desculpa é que a santificação do sábado implicará no futuro, quando todos forem provados pelo decreto dominical, e que aqueles que conhecerem o sábado, ou que conhecem, e deixarem de guardar, não poderão ser salvos. Vale ressaltar que o decreto dominical é uma crença exclusiva do adventismo e que não está na Bíblia. Mas voltando ao assunto, isso não muda em nada a colocação do sábado como meio de salvação. Pois se a pessoa já ouviu falar que o sábado deve ser guardado e não o aceita, estará perdido. E os que já observam, se deixarem de observá-lo, também estarão perdidos. Ou seja, só estarão isentos aqueles que nunca ouviram falar do sábado. Na verdade, é o mesmo que acontece com relação a Jesus, já que aqueles que ouvem falar de Jesus e não o aceitam serão condenados. Aqueles que aceitam a Jesus e depois o deixam estarão condenados. E aqueles que nunca ouviram falar de Jesus estarão isentos de condenação, pois Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Vejamos mais citações de Ellen White que confirmam que o sábado é um meio salvífico para os adventistas. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Livro O Grande Conflito, página 605. Bem, aqui Ellen White diz que no tempo final, o sábado irá mostrar quem serve a Deus ou não. Em um outro livro, ela vai dizer: e se alguém cresce e guardasse o sábado e recebesse a bênção que o acompanha, e depois o abandonasse e transgredisse o santo mandamento, fecharia a porta da cidade a si próprio, tão certo como haver um Deus que governa em cima no céu. Livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 66. Aqui ela diz que quem deixar de guardar o sábado fechará a porta da graça para si mesmo. Ou seja, estará perdido. Outra citação: o sábado foi feito para benefício do homem, e transgredir conscientemente o santo mandamento que proíbe o trabalho no sétimo dia é um crime à vista do céu, o qual era sob a lei mosaica de tanta importância que exigia a morte do ofensor. Isto, porém, não era tudo quanto o faltoso devia sofrer, pois Deus não levaria para o céu um transgressor de sua lei. Ele devia sofrer a segunda morte, a plena e última pena para o transgressor da lei de Deus. Livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 175. Bem, aqui ela diz que quem transgredisse o sábado, Deus não levaria para o céu e deveria sofrer a segunda morte. Vejamos mais uma. Que é, pois, a mudança do sábado, senão sinal da autoridade da Igreja de Roma, a marca da besta? O selo da lei de Deus se encontra no quarto mandamento:
os discípulos de Jesus são chamados a restabelecê-lo, exaltando o sábado. Livro O Grande Conflito, páginas 267 e 269. Ellen White diz que aqueles que não aceitarem o sábado terão a marca da besta. Consequentemente, estarão perdidos. Agora vejamos uma visão de Ellen White. Foi-me mostrada, então, a multidão que ululava em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras: pesado foste na balança, e foste achado em falta. Perguntei ao anjo: quem era aquela multidão? O anjo disse: estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Livro Primeiros Escritos, página 37. Nessa suposta visão, Ellen White vê em agonia os perdidos que abandonaram a guarda do sábado. Por fim, mais uma visão. Numa das tábuas havia 4 mandamentos, e na outra 6. Os 4 da primeira tábua eram mais brilhantes que os 6 da outra, mas o 4º, o mandamento do sábado, brilhava mais que os outros, pois o sábado foi separado para ser guardado em honra do santo nome de Deus. O santo sábado tinha aparência gloriosa. Um halo de glória o circundava. Livro Primeiros Escritos, página 33. Analisando a suposta visão de Ellen White, será que o sábado era o mandamento mais importante da lei? Será que era mais importante do que não ter outros deuses? Um verdadeiro absurdo. Diante de todos esses ensinamentos e visões de Ellen White, não há como negar. Apesar dos adventistas falarem que a salvação é unicamente pela graça, na prática é outra coisa. Quando perguntamos se o sábado salva, eles respondem de 2 maneiras. A primeira delas, eles respondem com outras perguntas. Você vai ser salvo se matar toda semana? Você vai ser salvo adulterando toda semana? Se você tiver outros deuses, você vai ser salvo? Nossa resposta deve ser a mesma que Jesus deu aos fariseus quando foi interrogado do porquê seus discípulos estarem violando o sábado, colhendo espigas. Disse Jesus: ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Mateus capítulo 12, versos 5. Os sacerdotes, para cumprir os serviços cerimoniais do templo, tinham que violar o sábado, pois tinham que carregar lenha, acender fogo, fazer toda a preparação para o ritual da lei. E aí nós devolvemos as perguntas. Os sacerdotes podiam matar? Os sacerdotes podiam adulterar? Podiam ter outros deuses? Os adventistas só podem responder que não. E os sacerdotes podiam violar o sábado? Agora os adventistas, para não deixar Jesus como mentiroso, vão ser obrigados a dizer que sim. Aí eles vão dizer: ah, mas os sacerdotes estavam cumprindo os serviços religiosos no templo. Bem, isso é um tiro no próprio pé, pois o ensino adventista coloca o sábado como um preceito moral. Então, como um preceito moral era violado para se cumprir preceitos cerimoniais da lei? Bem, outra resposta que os adventistas costumam dar quando são confrontados é dizer que transgredir o sábado é o mesmo que matar, adulterar, roubar, ter outros deuses. E aí fazem as mesmas perguntas. Se você é um assassino, você vai ser salvo? Se você é um adúltero, você vai ser salvo?
Se você tem outros deuses, você vai ser salvo? Bem, vejamos a relação de grupos que a Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. Mas, quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versos 8. Veja que não é dito nessas passagens, em nenhum outro lugar do Novo Testamento, que quem não guardar o sábado irá se perder. Pelo contrário, vejamos o que Paulo diz. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos? Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Gálatas capítulo 4, versos 9 a 11. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Portanto, a guarda do sábado fazia parte da antiga aliança, conforme Êxodo capítulo 31, versos 13, Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20 e Deuteronômio capítulo 5, versos 15. Se o sábado fosse questão de salvação ou perdição, com certeza Jesus ou algum dos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, teriam dado pelo menos uma única ordem para que continuássemos a guardar o sábado dado aos israelitas. Infelizmente, a salvação no Adventismo não é exclusivamente pela fé em Jesus, como ensina a Nova Aliança. Não há base bíblica alguma no Novo Testamento para ensinar que a salvação do homem está condicionada à guarda do sábado, só se baseando em Ellen White.